Então, assim que eu desmaiei, eu fui para um lugar totalmente escuro e frio. E de repente eu vi lá no final uma luz, e aí eu percebi que eu tava dentro de uma espécie de um túnel. De pessoas diferentes que não se conhecem, que passaram por experiências similares, nas quais elas se veem fora do corpo, vivendo experiências bizarras em uma dimensão paralela. As duas maiores perguntas da humanidade são: de onde viemos e para onde vamos, certo? O que acontece depois que a gente morre? Eu sou a Carol Capel, a sua desmistificadora da vida, e no vídeo de hoje eu conversei com uma pessoa que teve uma experiência de quase morte, a famosa EQM. Eu já vou adiantando para vocês que o que aconteceu com ela é de arrepiar os cabelos. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-los a fazer o meu curso de inglês, carolmeensina.com. Por quê? Porque muita gente que me segue não sabe que eu sou professora de inglês. Eu tenho o curso de inglês mais vendido da internet. E ele já formou mais de 5.000 pessoas. Pessoas que foram para fora do Brasil, pessoas que arrumaram empregos melhores, pessoas que conseguiram cargos melhores. Então, se você ainda não conhece o meu curso de inglês, passa no site, é carolmeensina.com, e começa a fazer hoje. Porque além de ser o curso mais vendido, também é o curso mais barato do mercado, e você não vai encontrar um conteúdo mais completo na internet. Então passa lá no curso, começa a fazer, que eu tenho certeza que você vai mudar a tua vida da água pro vinho. Experiência própria, tá, gente? Eu sou tudo que sou hoje por causa das línguas que eu falo. Então agora a EQM, né, gente? Existe um termo médico conhecido como experiência de quase morte, que é quando a pessoa é considerada clinicamente morta pelos médicos. Porém, essas pessoas acabam voltando à vida por algum motivo, ou foram ressuscitadas, ou voltaram de maneira natural. E quando elas voltam, elas contam o que elas viram do lado de lá. Esse assunto EQM intriga muito a comunidade médica e principalmente a comunidade científica, porque ninguém consegue explicar o que de fato acontece para que essa EQM aconteça. Só o que existem são os milhares de relatos pelo mundo de pessoas diferentes que não se conhecem, que passaram por experiências similares, nas quais elas se veem fora do corpo, vivendo experiências bizarras em uma dimensão paralela. Existem pessoas, inclusive, que retornam de EQMs com dons que antes não tinham. Pessoas que voltam sabendo tocar piano, pessoas que voltam sabendo falar línguas que não falavam antes da experiência. Se você não quer ter uma EQM e quer falar inglês, fica o meu curso. Mas agora nós vamos assistir ao relato da Karine Freitas, que também é youtuber e tem um canal aqui no YouTube sobre mistérios. Eu vou deixar todas as redes sociais da Karine aqui abaixo, aparecendo no card, o canal dela é nas telas finais também. Assistam a experiência da Karine e vocês vão ficar chocados com o que aconteceu com essa menina. Vai. Oi, gente, eu sou a Karine Freitas e eu tô aqui hoje a convite da Carol pra contar pra vocês a minha experiência de quase morte. Mas antes de começar a contar a minha experiência aqui pra vocês, eu quero convidar todos vocês a irem até o meu canal e conhecerem o meu trabalho. Lá eu falo sobre casos misteriosos, casos sobrenaturais, e também conto relatos de coisas sobrenaturais que aconteceram com outras pessoas, relatos que elas me enviam por e-mail. Então, se por acaso você for lá e gostar do conteúdo, te convido a se inscrever e me acompanhar por lá. E também me segue no meu Instagram, porque lá eu tô postando sempre o meu dia a dia, um pouco mais da minha vida pessoal. É isso, agora bora começar o relato da minha experiência de quase morte. Bom, a minha EQM aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Eu tinha ido com os meus pais para o trabalho deles e eles trabalhavam na época no mercado municipal de peixes aqui da minha cidade, que fica em Guaratuba, no litoral do Paraná. E eles cortavam peixes, faziam filé de peixes. E eu tava lá com a minha prima naquele dia e a gente tava brincando de descascar camarão para ganhar dinheirinho, sabe? Então era uma brincadeira nossa ali enquanto os meus pais estavam trabalhando. E de repente eu senti uma dor muito, muito forte e eu não sabia o que era aquilo, eu não entendia. Nunca tinha sentido uma dor daquela. E eu simplesmente falei pra minha prima: Min, cuida do meu camarão pra ninguém roubar, na minha cabeça de criança, né? E aí eu fui até o meu pai e falei pra ele: pai, eu não tô bem,
E nisso meu pai me abraçou e falou: o que foi, filho? O que você tem? Eu falei: pai, tá doendo muito forte, eu acho que eu vou desmaiar. E aí eu desmaiei. E nesse meio tempo, o meu pai me colocou nos ombros dele e me carregou até o carro do amigo dele, porque nessa época os meus pais não tinham carro, então tinha uma colega deles que estava lá no trabalho com eles, trabalhavam no mesmo lugar, e esse amigo deles me colocou no carro e me levou às pressas para o pronto-socorro junto com o meu pai. Isso tudo eu só sei porque o meu pai e a minha mãe me contou depois, porque depois que eu desmaiei, eu fui para um outro lugar. Então, assim que eu desmaiei, eu fui para um lugar totalmente escuro e frio. Eu sentia que era um lugar úmido e gelado, sabe? Era um lugar, assim, molhado, porque eu sentia a minha pele um pouco molhada, um lugar frio e totalmente escuro. E eu tinha muito medo. Eu lembro de sentir muito medo, ter uma sensação de angústia naquele lugar. E de repente eu vi lá no final uma luz, e aí eu percebi que eu estava dentro de uma espécie de um túnel. E no final desse túnel tinha uma luz, mas não é uma luz como a gente está acostumado a ver, sabe? Era uma luz densa, uma luz forte e extremamente branca. Eu nunca vi uma luz dessa na minha vida, a não ser quando aconteceu a minha experiência, né, a minha EQM. E eu não sei explicar como é essa luz realmente, sabe? Eu só vi ela na minha experiência mesmo. E assim, é surreal, é uma luz assim extraordinária, maravilhosa, é linda. E eu queria muito ir até aquela luz porque eu tava com muito medo de ficar sozinha naquele lugar. E aí, quando eu pensei que eu queria ir até aquela luz, eu comecei a ir muito rápido pra lá, mas muito rápido mesmo. E aí eu percebi que tinha alguma coisa de errado, porque eu não tava mais sentindo o peso do meu corpo. Sabe quando você sente o peso do teu corpo andando? Eu não tava sentindo isso. Eu tava sentindo o meu corpo leve. E aí eu pensei: meu Deus, tem alguma coisa de errado? Eu acho que eu morri. Porque eu tinha consciência de eu ter desmaiado e ter acordado naquele lugar sozinha, com frio, com medo, no escuro. E de repente eu olhei pra frente, tinha uma luz branca. Eu tava num túnel e eu quis ir até aquela luz por estar com medo de estar ali sozinha, angustiada, sem entender o que estava acontecendo, e de repente eu me toquei que eu tava flutuando até aquela luz, porque eu não tinha peso no meu corpo. E quando eu cheguei bem perto daquela luz, tinha um homem, e ele tava com a mão assim esticada pra mim, tinha a manga da blusa branca e a mão dele. Ai, me emociona muito falar disso, desculpa. E eu quis tocar na mão daquele homem, e quando eu fui colocar a minha mão sobre a mão dele, uma gota caiu na minha testa, pingou assim. E nisso, eu lembro de ter olhado pra cima. E no que eu olhei pra cima, dentro do túnel, eu abri o olho, eu tava dentro do carro, o amigo do meu pai dirigindo muito rápido pra me levar pro pronto-socorro, e o meu pai chorando muito em cima de mim, falando: filha, por favor, filha, não morre, fica com o pai. E ele falava pro amigo dele: ela não tem pulso, eu não tô sentindo o pulso dela. Minha filha morreu, filha, não morre, o pai te ama, por favor, fica aqui. Gente, desculpa, é muito emocionante pra mim falar sobre isso. Carol, me perdoa, tá? Quase chorando aqui, é porque realmente é muito emocionante pra mim falar sobre isso, e porque também, infelizmente, hoje meu pai já não tá mais aqui comigo, sabe? Ele já é falecido, então, enfim, é isso, me desculpa. É muito emocionante mesmo falar sobre isso. E o meu pai chorava muito em cima de mim, pedindo pra mim ficar com ele, pra mim não dormir de novo, pra mim não morrer. Ele tava desesperado. E aí eu lembro que eu apaguei de volta, só que dessa vez ficou tudo escuro e eu não vi mais nada. E aí eu lembro de acordar dentro do pronto-socorro com a minha mãe do meu lado e o médico me examinando. Ele tava apertando a região da minha bexiga aqui, perguntando onde doía, se tava tudo bem. Eu já tinha recuperado os meus sentidos, né? E eu lembro que eu fiquei com um pouco de vergonha, porque eu era criança, eu tinha 9 anos e o médico tava palpando a minha bexiga, eu não entendia nada. E aí foi quando eu ouvi ele falando pra minha mãe: mãe, tá tudo bem com a sua filha, ela vai ficar mocinha, tá? Ela vai menstruar pela primeira vez, e ela sentiu a dor da cólica, e a dor foi tão forte que ela chegou a desmaiar, mas tá tudo bem. Então o médico passou remédios, eu voltei pra casa, e essa foi a minha experiência de quase morte. E como eu era muito criança, quando tudo isso aconteceu, eu fiquei por muitos anos com aquilo na cabeça, sem entender o que tinha acontecido comigo naquele dia. Então, muitos anos depois, eu fui finalmente conhecer a internet, descobri o que era Google, e então eu comecei a pesquisar sobre e acabei encontrando vários relatos na internet de pessoas diferentes, de diferentes lugares do mundo,
falando das mesmas experiências, dizendo que por diferentes motivos acabaram indo parar em um lugar onde era um túnel, que tinha uma luz no final, que sentiam medo, frio, e elas relatavam esses acontecimentos, e isso era chamado de EQM, experiência de quase morte. E foi aí então, anos depois, que eu fui descobrir que o que eu tive com 9 anos de idade foi uma EQM, uma experiência de quase morte. E Carol, te respondendo a pergunta do que isso mudou na minha vida, é que desde quando tudo aquilo aconteceu, eu fico me perguntando até hoje o que teria acontecido comigo se eu tivesse tocado na mão daquele homem naquele dia em que eu estava naquele túnel. Será que eu teria morrido? Será que eu não teria voltado para os meus pais? Será que eu teria ido para o céu? Será que aquela mão era de Jesus Cristo? Eu acredito que era Jesus ali e que as lágrimas do meu pai, a oração dele em cima de mim, me salvaram naquele dia, me fizeram voltar, me trouxeram de volta. Então, mudou muita coisa na minha vida. Simplesmente pelo fato de eu ter certeza que o sobrenatural existe e que não é só coisa ruim. O sobrenatural existe pro bem e pro mal, sabe? Então, sim, existe o sobrenatural, existe sim vida após a morte. Depois de eu passar por essa experiência, eu tenho certeza que existe vida após a morte e isso mudou totalmente o sentido da vida pra mim. Porque realmente a nossa vida é um sopro. Parece até clichê você falar a vida é um sopro, mas realmente é. Agora você tá aqui e no próximo instante você pode não estar mais. E muitas pessoas têm dúvidas ou não acreditam em vida após a morte, em espiritualidade. E eu acredito porque só eu sei pelo que eu passei, a experiência que eu vivi. Simplesmente pelo fato de eu ser uma criança totalmente inocente, eu não sabia o que era aquilo, fui descobrir anos depois. Então, mudou muito a minha visão da vida, de como ver a vida, ver a espiritualidade, ver o sobrenatural, tanto que a minha vida hoje é voltada para o sobrenatural, eu vivo, trabalho com isso, então mudou muito para mim. E Carol, essa foi a minha experiência de quase morte aos 9 anos de idade. Então é isso, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desses relatos que eu trago aqui de outras pessoas contando experiências, comentem aqui abaixo que eu trago mais. Muito obrigada, Karine, pelo teu tempo, por ter topado falar aqui com o pessoal do canal. As experiências de vocês são muito valiosas para o conteúdo desse canal, porque eu vim aqui apresentar conteúdos para vocês, é fácil, mas eu gosto mesmo de saber de pessoas que tiveram essas experiências para a gente poder complementar. Então, o seu relato é muito valioso aqui para o canal. Muito obrigada pela participação, gente. Sejam muito legais com a Karine, passem no canal dela, passem no Instagram, comecem a seguir ela. Os vídeos dela no canal também são muito interessantes. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!